Olá, eu sou o Gildo e vou contar mais uma história de mitologia grega. E hoje eu vou falar sobre a deusa Ártemis, que é a deusa da caça, da lua, a deusa que vivia em meio à natureza e que tinha como animal preferido dela o veado. O veado é o animal que simboliza, que representa, é o animal que a deusa Ártemis mais gostava, mais tinha afinidade. E a deusa Ártemis, ela é filha de Zeus, né? Como a maior parte dos deuses da segunda geração, uma titã ainda é chamado Leto. Zeus e a Leto tiveram um relacionamento e a Leto engravidou dos Zeus. Acontece que a Hera também ficou sabendo desse relacionamento e dessa gravidez da Leto. Então ela começou a perseguir a Leto e de cidade em cidade. E por toda cidade que a Hera passava, ela ameaçava castigar essa cidade se acaso essa cidade recebesse Aleto para dar à luz. Então, todas as cidades por onde a Hera passava ficavam temendo de medo, né? Morrendo de medo da punição, do castigo da deusa Hera. Tinha ali perto do litoral da Grécia, uma entre as milhares de ilhas que a Grécia possui, uma ilha muito pequenininha, uma ilhota chamada Delfos, e nessa ilha tinha apenas um rochedo e uma palmeira. E essa ilha pensou, mas em que a deusa Hera vai poder me punir, se aqui eu tenho tão pouco, apenas uma ilhote e um rochedo e uma palmeira. Então ali essa ilha recebeu a Leto para dar à luz. E a Leto deu à luz a gêmeos. Primeiro nasceu a Ártemis. A Ártemis nasceu. Acontece que depois que a Ártemis nasceu, a mãe dela, a Leto, começou a ter complicações, dificuldades para que o irmão dela, o gêmeo, pudesse nascer também. Então a Leto, a Ártemis, mais que depressa, se aprontou e começou a ajudar a mãe no parto do irmão. Sim, a Ártemis foi a parteira do seu irmão, o deus Apolo. Então a Ártemis e o deus Apolo são os únicos irmãos da mitologia grega que são gêmeos legítimos. Acontece que a Ártemis nasceu pouco tempo antes do Apolo. Tempo esse em que ela já pôde se aprontar e ajudar a mãe no parto do irmão. Bom, a deusa Ártemis, ou também chamada de Diana pelos romanos, é uma das três deusas virgens da mitologia grega. Sim, na mitologia grega existiam três deusas que eram virgens, isto é, que não sofriam influência da deusa Afrodite, não sentiam o desejo, o amor sensual que todos os deuses e as mortais estavam sujeitos. Então a deusa Ártemis não tinha nenhuma influência, não sofria nenhuma influência da poderosa deusa Afrodite. Assim como a deusa Hestia e a deusa Atena, que eram as outras duas deusas virgens. A deusa Ártemis, ela é uma deusa que representa a natureza. Ela sempre gostava de viver na natureza e também cercada por mulheres. É uma deusa que preferia sempre a companhia de mulheres, ao contrário da deusa Atena, que preferia andar entre os homens. Apesar de não ter nenhum vínculo, nenhum desejo sexual por nem homens nem mulheres, tanto a deusa Atena quanto a deusa Ártemis preferia viver no meio de outras pessoas, enquanto a deusa Hestia preferia sempre viver com ela mesma, viver na solitude, na solidão. Então a deusa Ártemis ela é uma deusa independente, uma deusa que representa a independência feminina, a independência das mulheres, é a deusa ligada aí ao feminismo, ligado às questões de conquistas das mulheres. Quando a gente vê uma mulher é, livre, independente, principalmente essas mulheres que gostam de curtir a natureza, que gostam de fazer trilha, acampar, essas coisas são todas atividades ligadas aí a essa deusa. E a deusa Ártemis
tem a fama de ser a segunda deusa mais cruel da mitologia grega. Bom, a mais cruel é disparada de longe a deusa Hera. Mas a deusa Ártemis, ela tem dois episódios de que pode mostrar a frieza emocional dela. Das passagens diz que lá na mitologia, lá na Grécia, existia uma mulher chamada Níobe. E essa Níobe, ela tinha 7 pares de filhos gêmeos, 7 meninos e 7 meninas, 7 meninos e 7 meninas todos gêmeos. E ela então começou a tirar uma onda da Leto, falando: ah, Leto, você tem um casal de gêmeos, eu tenho sete casais de gêmeos, 7 meninos e 7 meninas. E a Leto, então, não começou a se incomodar, né, com essa tiração de sarro da Níobe. E foi se queixar pro Apolo e para Ártemis. Então Apolo e Ártemis resolveram se vingar da mãe. E o Apolo pegou lá suas flechas de ouro que ele usava, foi lá e matou 7 rapazes. A Ártemis, usando as suas flechas de prata, foi lá e matou as 7 meninas. Mataram todos os filhos da Níobe, todos os sete pares de gêmeos. E a Níobe então começou a chorar desesperada. E a Níobe então foi transformada numa estátua de sal que vertia água para sempre. A Níobe transformada numa estátua de sal e os seus 7 pares de gêmeos mortos por Ártemis e por Apolo. Evidente que todos os filhos costumam se incomodar, né, com algo relacionado à mãe. Então a Ártemis e o Apolo se vingaram da Leto, na Níobe, desse jeito. Outra passagem diz que a Ártemis estava tomando banho num riacho com suas amigas, todas nuas, logicamente. E um caçador chamado Acteon estava passando por ali perto. E sem querer, ele, com sua matilha de cães de caça, viu a deusa Ártemis e as suas amigas, as ninfas, tomando banho, longe, um pouco distante. Então, ele, tomado por aquela visão magnífica, né, de ver com encantamento tantas beldades ao natural, foi se aproximando para contemplar cada vez mais, como que hipnotizado pela beleza da cena. Até que as amigas da Ártemis perceberam que estavam sendo observadas. Então, elas começaram a gritar e a cobrir as suas partes íntimas com os braços. E a deusa Ártemis também começou a jogar água e a cobrir sua nudez com os braços. Então, enquanto a deusa Ártemis jogava água no rosto, no corpo do Acteon, do caçador, ele aos poucos ia se transformando num animal. Aos poucos ele sentiu que a pele dele começou a ficar grossa e nascer pelos muito grossos. E de repente ele se pôs de 4. Ele ficou de 4 e aos poucos ele foi transformado num veado. Foi transformado num veado e assim que a deusa Ártemis transformou o Acteon num veado, os cães de caça dele, não reconhecendo o dono, e avançaram com tudo para cima dele. E ele tentava falar, mas quando ele abria a boca, saía sons de veado. E os cães de caça do Acteon puderam assim matar o dono, adentadas, estraçalharam o dono, mataram o próprio dono que tinha sido transformado num veado pela deusa Ártemis. Então é um episódio que a deusa Ártemis também mostra uma certa crueldade, principalmente porque o Acteon não estava cometendo nenhum crime. Afinal, qual homem que não se encantaria vendo aquela cena de lindas beldades ao natural tomando banho? Então a deusa Ártemis também tem essa passagem de crueldade. Mas a deusa Ártemis, ela representa muito o papel da irmã, o papel da irmã que protege sempre o irmão, né? Nós homens, nós rapazes que temos irmãs, geralmente essas irmãs costumam proteger a gente, né? Ou então proteger de alguma forma, sendo fisicamente ou até mesmo moralmente, né? Diante dos demais. Então a Ártemis é essa irmã
protetora dos irmãos, protetora dos meninos. E mesmo não gostando de se relacionar, de conviver com os homens, é lógico que ela tinha uma proximidade muito grande com Zeus, com seu pai, e com Apolo, com seu irmão gêmeo. E fora isso, ela não tinha muito relacionamento com outras figuras masculinas. Mas a deusa Ártemis, também chamada de Diana lá pelos romanos, Diana que é o nome assim que nós temos no nosso país, inclusive que foi deu nome a uma grande princesa da nossa geração, que foi a princesa Diana, né? A Diana tem esse nome aí derivado da deusa romana, da deusa da caça, a deusa Diana. E que era nada mais, nada menos que a deusa Ártemis para os gregos. Lembrando que os gregos precederam os romanos e posteriormente os romanos dominaram, conquistaram a Grécia, mas não conseguiram eliminar os seus deuses que estavam muito enraizados na cultura do povo. Então, como eles não conseguiram dominar esse conjunto de deuses, eles simplesmente incorporaram e deram nomes novos a esses deuses. Mas os deuses gregos e os deuses romanos são basicamente os mesmos, com uma outra diferença de característica. Mas a deusa Ártemis é a deusa aí muito poderosa, né? Muito independente, muito cheia de si. É aquela deusa que consegue atingir os seus objetivos mesmo que eles estejam distantes. É aquela mulher que geralmente não precisa muito do homem, de um rapaz, da figura masculina para se sobressair. Não que nos dias de hoje as mulheres, né, sejam virgens, enfim, que tenham adjetivos dessa deusa, sejam basicamente mulheres solteiras, né, etc e tal. Não, logicamente que não, mesmo porque é muito difícil imaginar hoje pessoas que dispostas à castidade eterna, né? Então essas mulheres, mesmo que se relacionam, se casam, elas têm lá sua independência. Elas não são aquele tipo de mulheres que costumam ficar dependendo do homem. Não é aquela mulher em que o homem é o principal personagem da sua história. Geralmente o principal personagem da sua história é ela mesma. E por ser ela mesma, independente, livre e dona de si, aquela que sabe cuidar de si, é que é uma das deusas que eu mais gosto da mitologia grega, a deusa Ártemis. Bom, se você gostou aí da conversa, de saber um pouquinho sobre essa deusa, se puder compartilhar, curtir, enfim, comentar essas coisas são bem interessantes para que eu continue gravando alguns vídeos aí. Muito obrigado a todos e se por acaso a gente não se vê nesse restinho de ano, um bom restinho de 2022 e um ótimo início de 2023. Um abraço, até!